Olá, eu sou o Heider e nesse primeiro vídeo eu quero mostrar para vocês o processo de pintura da minha versão da Kiki, do filme Os Serviços de Entrega de Kiki, do Estúdio Ghibli, lançado em 1989. Eu estou usando aquarela. Primeiro eu fiz um rascunho, passei um lápis de cor e vou pintar com aquarela e fazer alguns detalhes com canetinha. Vamos lá. E enquanto isso eu vou conversando com vocês sobre algumas coisas interessantes que eu encontrei sobre o filme e contando um pouquinho da história. Esse filme é de 1989 e foi o primeiro filme que o estúdio fez em parceria com a Disney, porque a Disney dublou ele. Quem faz a voz da Kiki na versão em inglês é a Kirsten Dunst. E conta a história de uma bruxa de 13 anos que precisa sair de casa, segundo a tradição, para se tornar uma bruxa. Então ela precisa viver sozinha por um ano numa cidade grande. E assim ela vai. Ela acaba chegando numa cidade que se chama Corico. É uma cidade fictícia, inspirada em cidades europeias, como Estocolmo, Paris, Lisboa. A gente nota pela arquitetura. E o filme dá a entender que é ambientado mais ou menos nos anos 30, ali entre 1930 e 1940, mas num cenário da história onde não aconteceram as guerras. Mas ele ainda dá algumas características relacionadas à guerra. Por exemplo, no meio do caminho dela para a cidade, durante a noite, antes de começar uma tempestade, passa por ela um avião. E esse avião foi muito utilizado durante a Segunda Guerra, e ele sobrevoava ali mesmo a região de Paris e da Europa em geral. Bom, ela chega nessa cidade, ela é toda inocente, e ela adora ajudar as pessoas e tudo mais, e as pessoas ficam meio assim, mas é uma coisa comum ter uma bruxa na cidade. Então, para eles, é só interessante uma menina voando numa vassoura, mas não é tão espantoso que ela seja uma bruxa. Aí ela fica meio confusa, né? Porque ela saiu da cidadezinha dela, onde todo mundo amava ela e todo mundo conhecia, e ela foi parar numa cidade grande que ninguém conhece ela. Na cidade grande, ela acaba encontrando a Ozono, que é uma padeira grávida, e ela tá tentando devolver a chupeta para uma criança. E aí a Kiki ajuda ela. E aí ela chama a Kiki pra morar na casa dela, e assim ela começa a ajudar também ali na padaria e acaba tendo a ideia de fazer os seus serviços de entrega, pra ela ter alguma coisa pra fazer, né? E assim ela começa a entregar. A primeira cliente dela pede pra ela entregar um gatinho de pelúcia pro sobrinho dela, e já começa a maior confusão, porque ela se mete nos problemas com os corvos. Na segunda entrega dela, ela é chamada para levar uma torta de peixe e abóbora para a neta de uma senhorinha. E ela acaba indo. Só que chegando lá na casa da senhora, a senhora precisa de um monte de ajuda, porque o forno dela não funciona, isso e aquilo, e ela acaba ajudando. E ela tá toda empolgada, porque o que ela gosta de fazer é ajudar as pessoas mesmo. Mas quando ela chega para entregar a torta para a neta é um embuste. E fica, ai, a minha avó com essas tortas ridículas dela. Como a Kiki é muito inocente ainda, ela fica muito chateada com essa atitude, porque pra ela é uma coisa nova. E ela fica tão chateada, que ela vai toda cabisbaixa, toda borocochô, volta pra casinha dela, no quartinho dela na padaria, e lá ela fica até doente. Depois dessa hora que ela fica doente, ela acaba percebendo que ela não tá mais conseguindo voar na vassoura, ela não tá mais conseguindo entender o gato dela, que ela entendia tudo que ele falava, e ela começa a ficar muito confusa sobre o que tá acontecendo. No meio dessa história toda, ela faz um amigo, que é o Tombo, né, que é o menino, que é amigo dela. Ele tenta ajudar ela, ele tenta levar ela pra passear, e ela tá toda chateada, toda preocupada, porque ela não consegue mais voar, não consegue mais fazer os serviços dela. E o dom dela, na cabeça dela, era o de voar. Tanto que tem uma hora que ela, na viagem indo para a cidade, ela encontra uma outra bruxa que conta que o dom dela é ver o futuro. E é aqui que fica, poxa, meu dom é voar. Só que todas voam, sabe? Mas tudo bem. Aí ela tem uma amiga que ela fez na primeira entrega dos corvos.
Quando ela perde o ursinho de pelúcia, uma adolescente pintora ajuda ela. Aí essa adolescente acaba aparecendo lá, chama ela para passar uns tempos na casa dela no meio da floresta, e ela vai. Lá no meio da floresta elas conversam sobre criatividade, sobre bloqueios. A artista acaba mostrando para ela uma pintura que ela fez inspirada na Kiki. A Kiki vai aos poucos recuperando a alegria dela, e ainda a artista conta para ela que a arte é uma espécie de magia e que na arte a gente tem os bloqueios e acaba, parece que esquecendo como pintar, como fazer, e a gente às vezes precisa de um tempo, passear na natureza, esfriar a cabeça para depois voltar a produzir. E é o que ela sugere para Kiki. Depois de passar uns dias com a artista, o nome dela é Úrsula, a Kiki tá um pouco mais alegrinha, um pouco mais animada, e aí ela recebe a ligação da padeira, avisando ela que aquela senhorinha que tinha feito a segunda entrega com ela estava chamando ela para fazer outra entrega. E mesmo ela dizendo que estava de folga, que ela não estava fazendo entrega, ela resolve ir. Quando ela chega lá, a surpresa é que a entrega era uma torta especial de agradecimento para a própria Kiki, pela ajuda que ela deu à senhorinha, né? E assim ela retoma um pouco mais a esperança, fica toda feliz, fica toda emocionada. E enquanto isso, tá passando na televisão que tá acontecendo uma tragédia com um dirigível. Eu encontrei algumas referências sobre o dirigível que diz que ele foi inspirado num dirigível que pegou fogo e explodiu, chamado Hindenburg, que aconteceu em Nova York, se eu não me engano, e foi uma tragédia horrível no final da Segunda Guerra. E o dirigível na história se chama Espírito da Liberdade. Eu não sei se foi alguma referência com ele ter marcado um pouco o fim da Segunda Guerra. No filme, o dirigível se chama Espírito da Liberdade. Eu acho que é uma referência por ele ter sido uma dos ocorridos que marcou o fim da Segunda Guerra, né? Logo depois, algum tempo depois, a Segunda Guerra acabou e as pessoas ficaram muito fragilizadas por conta da história, porque tinha toda uma esperança nas tecnologias, no mundo moderno, e foi um lembrete de que o mundo moderno também tem suas falhas e as tecnologias falham, pessoas morreram e tal. Algumas cenas do filme, se você vê o vídeo do dirigível original, você percebe algumas referências na cena do filme, dele passando pelo relógio da igreja e tudo mais. Aí nessa cena do filme, o dirigível não pega fogo, mas ele sai voando e começa a arrastar as pessoas que estavam tentando segurar ele, e nisso o tombo fica pendurado. E a Kiki, mais que depressa, sai correndo para ajudar o amigo dela. E ela consegue voar de novo na vassoura, e ela percebe que todo o poder dela vem de querer ajudar as pessoas, e que ela estava recuperando essa vontade de ajudar as pessoas, a gentileza, pelos atos que ela acabou percebendo das pessoas que ela tinha ajudado antes. Tinha a Úrsula, a pintora, e depois a senhorinha que ajudou ela. Então, mesmo ela estando numa cidade grande, percebendo que as pessoas são um pouco mais indiferentes, ainda tinham pessoas que também, como ela, gostavam de ajudar as outras pelo simples fato de ajudar. E aí ela retoma os poderes dela, mesmo ainda não conseguindo entender o gatinho, que antes ela entendia e agora ela só ouvia miados. Mas eu acho que isso é uma característica para mostrar o amadurecimento dela. E tudo bem. Menos na versão dublada em inglês, porque parece que na versão dublada em inglês ela conversa. Depois do ocorrido, ela consegue entender o que o Kiki fala, porque eles acharam muito triste ela não ouvir ele mais. Uma bobagem, né? Mas é mais ou menos isso a história. É uma história simples, mas eu acho que fez bastante sucesso porque muita gente se identifica
com essa fase, né, de crescimento, de entender as coisas e de perceber que a gentileza pode ser um superpoder e que é uma coisa importante mesmo nos tempos de modernidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do resultado final do desenho. Eu quis deixar um traço um pouco mais impreciso, uma coisinha mais impressionista, e deixei alguns detalhes com canetinha. A iluminação eu fiz com tinta acrílica e espero que vocês também tenham gostado da falatória toda desse converseiro. Se eu falei alguma bobagem, me corrijam nos comentários. Se eu disse alguma coisa que vocês não sabiam ainda sobre o filme, também comentem. E se vocês conhecem alguma outra curiosidade que eu não tenha falado, por favor me contem também. Até a próxima!